Fala galera, a aula de hoje é sobre o inverso de um número. Nessa aula você vai aprender como a gente identifica o inverso de uma fração e o inverso de um número natural. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos lá. Número inverso. O que vai ser o número inverso então? O número não nulo é inverso de outro número não nulo quando o produto entre eles é 1. Então essa é a característica de números que são inversos. A gente vai ver como que a gente aplica isso com frações, depois a gente vai ver como é que a gente vai aplicar isso com números naturais também. Então, tenho dois exemplos aqui, olha só. No exemplo A, eu tenho aqui a fração 2/3. Observa o seguinte, para que eu tenha um número inverso, eu preciso que o produto dessa fração com a outra que eu vou fazer, o resultado seja 1. Então, olha só, como é que eu vou fazer então para esse produto entre essas frações darem 1? Eu vou fazer aqui, ó, 2/3 vezes. O que eu vou fazer? Esse número que tem aqui embaixo, eu vou colocar em cima, e o número que tem lá em cima eu vou colocar aqui embaixo. Por que eu fiz isso? Porque o objetivo é eu ter a multiplicação pelos mesmos valores em cima e embaixo, que aí você vai ver o que vai acontecer. Olha só. Lembra lá, multiplicação de frações. Como é que a gente resolve multiplicação de frações? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. É o que a gente vai fazer. Ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2 também é 6. Por isso que o meu objetivo é justamente utilizar o número de baixo em cima, o número de cima lá embaixo, porque quando eu fizer a multiplicação, eu vou ter o mesmo valor em cima e embaixo. Qual é o objetivo disso? Lembra que fração é uma divisão. Então, quando eu divido 6 por 6, o resultado é 1. Olha aqui, ó, justamente o que eu estava procurando. Então, para eu ter uma fração inversa, eu preciso que o produto entre essas duas frações, o resultado dê 1. Então, o que eu vou ter aqui? Olha só, 2/3, ele é o inverso de 3/2. E vice-versa também, né? 3/2 é inverso de 2/3. Então, a gente sabe que eles são inversos porque quando eu faço a multiplicação entre eles, a fração que eu tenho como resultado, eu divido de cima pelo de baixo, eu vou ter como resultado o 1. Tá? Então, aqui eu consigo identificar o inverso de uma fração. Vamos ver no outro exemplo? Olha só. Na letra B eu tenho aqui, ó, 7 nonos. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por uma outra fração, onde o 9 está aqui embaixo, eu vou colocar ele então em cima, e o 7 está lá em cima, eu vou colocar aqui embaixo. Para quê? Para que quando eu fizer as multiplicações eu tenha o mesmo resultado em cima e embaixo. Porque lembra, no final das contas eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Então, 7 vezes 9 vai dar 63. E aqui embaixo, 9 vezes 7, 63 também. Então, olha só, 63 dividido por 63, o resultado é 1. Então, observa o seguinte, o que é que eu identifico aqui? Que 7 nonos, ele é o inverso de 9 sétimos. Vou até colocar aqui, 7 nonos é o inverso de 9 sétimos. E vice-versa também, né? 9 sétimos é o inverso de 7 nonos. Vai ser a mesma coisa. Então, eu só preciso que ocorra essa característica para eu identificar uma fração que é inversa da outra, que quando eu multiplicar as duas frações, o resultado vai dar 1. E aí a gente chega no conceito, uma observação que a gente vai fazer sobre o inverso de uma fração. Olha só. Observe que o inverso de uma fração é a fração com numerador e denominador invertidos. Ou seja, o inverso de uma fração é só você trocar de posição o numerador com o denominador, você tem o inverso de uma fração. Ah, professor, a gente fez todas essas operações só para isso? Sim, para a gente poder comprovar e identificar por que e como a gente vai encontrar essa fração inversa, tá? Então a gente viu aí como é que a gente encontra a fração inversa e a gente vai ver as características. É só a gente inverter a posição do numerador com o denominador e aí eu vou ter uma fração inversa. Só que a gente vai ver um outro detalhe. Como é que isso vai ser com números naturais? Olha só. O inverso de um número natural é sempre uma fração, tá? Lembrando, ó, inverso a gente está falando de uma fração. É uma fração cujo numerador é 1, tá? O numerador é 1. E o denominador, ele é igual ao próprio número natural. Tá? Como vai ser isso? Vamos lá. Vamos ver aqui na letra A. Eu vou calcular o inverso de 3. Lembra lá que a gente viu que o resultado vai ser uma fração com numerador 1 e denominador igual ao próprio número natural que eu tenho aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Observa o seguinte, o 3 ele é um número natural, mas o número natural eu consigo representar ele na forma de fração, identificando o quê? Um valor subentendido que tem como denominador dele. Então, 3 ele é a mesma coisa que 3 sobre 1. Lembra disso. Tá? 3 é um número natural, 3 sobre 1 seria uma forma de eu representar esse número natural na forma de fração. Observa por quê? Porque se eu dividir 3 por 1, eu voltaria para o número 3. Então, por isso a gente diz que o 1 é um valor subentendido, que toda vez que você precisar apresentar ou utilizar o denominador de um número natural, você coloca o 1 para você fazer essa utilização. E aí já lembra o seguinte, 3 sobre 1
Então, aqui é a representação de um número natural. O que seria o inverso dele? Seria eu trocar de posição o 1 e o 3. Então, observa o seguinte. Vou até fazer a operação que a gente fez ainda agora, só para a gente identificar. Se eu fizer a multiplicação do 3 sobre 1 por, olha aqui, o 1 está aqui embaixo, eu vou colocar lá em cima. O 3 está lá em cima, vou colocar aqui embaixo. 1/3. Vai ficar, ó, 3 vezes 1 vai dar 3. 1 vezes 3 também vai dar 3. 3 dividido por 3, o resultado é 1. Então, observa o seguinte. O inverso do 3 é 1 sobre 3 e cai justamente na característica que foi passada aqui para a gente. Olha só. O inverso de um número natural, que é o 3, é uma fração que o numerador vai ser 1 e o denominador é o próprio número natural. Ou seja, vou até colocar aqui. 3 é o inverso de 1/3. Tá? Porque o inverso vai ser o quê? O 1 no numerador e o próprio número natural no denominador. Esse que vai ser o inverso de um número natural. Tá? Então, posso dizer que 3 é o inverso de 1/3, pode ser que 1/3 também é o inverso de 3, porque seria justamente você inverter a posição do numerador e do denominador. Então, eu tenho que enxergar esse número natural na forma de uma fração para eu inverter a posição do numerador e do denominador. Vamos ver o outro, olha só. Aqui o número 6. Na forma de fração, ele vai ser igual a 6 sobre 1, para a gente representar. 6 sobre 1. Se eu quero identificar o inverso dele, vou multiplicar por uma outra fração, onde eu pego o número de baixo, coloco lá em cima. Pego o de cima, coloco lá embaixo. Faz a multiplicação. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 6, 6. 6 dividido por 6, o resultado é 1. Então, aqui eu já consegui identificar. Lembra que tem que dar 1 resultado, tá? Para eu poder realmente ter identificado o inverso. Ou seja, o inverso é 1/6, tá? Ou seja, eu vou colocar aqui 6 é o inverso de 1/6. Porque lembra lá que o inverso de um número natural é uma fração com o numerador 1 e o denominador é o próprio número natural. Então eu posso dizer que 6 é o inverso de 1/6 e posso também dizer que 1/6 é o inverso de 6. Porque eu também posso fazer a transformação tanto de ida quanto de volta. E aí eu posso transformar, no caso, posso pegar e identificar qual é o inverso de um número natural. Também posso identificar o inverso de uma fração que o resultado vai ser um número natural, que vai ser justamente esse processo que a gente fez. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!